Amém, queridos? Glória a Deus. Você está preparado? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eita glória! Ei, Jesus! Muito mais o meu barco. Estou à beira de um naufrágio. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. E você também não vai. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tem de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia, que coisa linda, hein? Uma chama que atrai o pecador. Eu quero, nesse mês de fevereiro, falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Semana passada nós falamos do amigo do noivo, nós falamos do Espírito Santo que vem para nos guiar, nos auxiliar, nos ajudar até o dia do encontro do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. E quando eu li em João capítulo 6, verso 44, eu vejo que algo é muito forte, muito importante para a minha e para a sua vida. Olha só o que Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, nós jamais teríamos vindo a Ele se nós não tivéssemos sido atraídos, alcançados, guiados por esse amor, pelo amor do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos cuida, mesmo nas ondas do mar, mesmo quando a tempestade é bravia, mesmo quando as situações adversas elas vêm tentando te fazer parar, mesmo quando as situações elas vêm tentando te fazer retroceder, aquele que cuida, aquele que te ama dentro da igreja foi aquele que te atraiu quando você estava perdido, quando você ainda não tinha entregue a sua vida para Jesus, ou aquele que via você nas drogas, numa vida de prostituição, numa vida totalmente perdida. Ainda assim Deus olhava e falava assim: ei, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o teu quadro. Todos nós nascemos com um chamado. Toda a humanidade ela é convocada a adorar, a servir, a viver o propósito de Deus, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos dá a opção de escolha, Ele nos dá a opção de viver os nossos próprios planos, os nossos próprios projetos. Sendo que eu creio que Deus ele sempre envia alguém, Ele sempre tem uma estratégia, Ele sempre envia algo, para falar conosco. Ele sempre está tentando nos atrair, nos trazer de volta para que possamos viver tudo aquilo que Ele quer. O desejo de Deus é que nenhum homem se perca. O desejo de Deus é que nós venhamos viver dia após dia conforme a sua vontade. E por mais que você tenha fugido, você está aqui nessa noite, não foi por acaso. É porque um dia você foi atraído por essa glória.
é porque um dia você foi atraído por essa chama. E quando eu olho para a vida de Moisés, quando eu olho para Moisés, eu vejo que ele tinha um chamado. Eu vejo que ele era um grande líder, mas quando nós olhamos aos detalhes do processo de Moisés, nós vemos que quando ele era ainda uma criança, Satanás tentou destruir os planos de Deus. Satanás tentou matar Moisés. Quem conhece um pouquinho da história sabe que o faraó, ele manda com que matem os meninos com menos de 3 anos de idade. Ele manda com que aquelas crianças, filhos dos hebreus, sejam mortos. O projeto de Deus estava ali, recém-nascido. E a mãe fala assim: ai, menino lindo, menino formoso, eu não vou deixar matar, eu não vou perder o meu filho. E você conhece a história, ele vai sendo colocado no rio e é encontrado pela própria filha de Faraó. Moisés, ele tinha um chamado e a morte já sondava ele quando criança, mas Satanás falhou em tentar matá-lo ainda, criança. Satanás tentou desviar o projeto de Deus para que ele fosse o libertador do povo de Israel. Quando você vê Moisés, ele cresce e de repente aquele homem que foi chamado para ser o libertador se torna um assassino. Ele pega um homem, ele mata um homem, esconde na areia e foge da lei por 40 anos. Satanás, ele tenta frustrar os planos dos homens. Satanás, ele tenta frustrar os planos de Deus sobre a vida daquele homem que foi chamado para liderar, que foi chamado para pastorear, que foi chamado para adorar. Satanás, ele dia após dia, ele vem destruindo a vida de homens, de mulheres, ele vem colocando pensamentos errados, intenções erradas. Ei, logo você vai ouvir as notícias no jornal. E nesse carnaval foram tantos estrupos, nesse carnaval foram tantas vidas que foram ceifadas, foram tantos acidentes de trânsito, foram tantas situações, tantas pessoas se perdem numa noitada de carnaval, numa semana onde eles entregam a chave da cidade nas mãos de Satanás. Está entendendo? E aí você vê Satanás frustrando planos, projetos, ceifando vidas, destruindo vidas. Mas glória a Deus, por quê? Porque talvez você fosse um daqueles que Satanás um dia tentou ceifar, um dia tentou matar, um dia tentou paralisar os planos de Deus. Mas você está aqui nessa noite, mas você foi alcançado por essa graça. Ei, Satanás falhou na vida de Moisés e Satanás falhou na sua vida também. Você foi alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você foi alcançado pela glória de Deus poderoso. Moisés estava 40 anos foragido da lei, 40 anos no meio de um deserto, mas o Deus Todo-Poderoso se manifesta diante dele e faz com que ele tenha um encontro tete a tete. Aquela chama buscou aquele homem pecador, aquela chama buscou aquele homem que era um assassino, que era um fugitivo da lei. Aquela chama atraiu aquele homem a viver os planos de Deus novamente. E é essa chama que chama um pecador de fora da igreja para dentro da igreja. É essa chama que chama um homem que ninguém dá nada na sociedade, para que esse homem viva os planos e os projetos de Deus. Eu quero dizer, Satanás, ele falhou os projetos dele. Talvez ele planejou que você não estivesse aqui. Talvez ele fez de tudo para você não entrar neste lugar. Fez de tudo para você desistir, para você retroceder. Mas ele falhou. Talvez Satanás colocou na sua mente: vai para as drogas, vai para a prostituição. Ei, volta para aquela vidinha que você vivia. Ei, é uma semana boa, é a semana de carnaval, vai curtir. Mas Deus falou: não, eu tenho algo para fazer na tua vida, eu tenho algo para fazer na tua história. E você chegou aqui. Ei, eu quero declarar, porque você venceu, estando aqui, Deus ele vai fazer muito além dos teus projetos, muito além dos teus planos, tudo aquilo que um dia ele prometeu sobre a tua casa, sobre a tua vida, a tua família. Ei, vai começar a se cumprir. 2024 é o teu ano, é o ano da expansão, é o ano do crescimento, é o ano do avanço, é o ano onde nós vamos viver o melhor de Deus. Eu tenho certeza. É muito forte a palavra expansão dentro do meu coração esse ano. Então Deus tem falado: ei, vai expandir, vai crescer, vai avançar. Ei, pessoas vão colar, sabe? Eu no final do ano eu estava assim: Deus, equipe, grupo, pessoas
unidade. Ministrei tanto sobre unidade. São tantos. E Deus fala, vai acontecer, vai expandir. Então, 2024 é o ano do crescimento, 2024 é o ano da unidade, 2024 é o ano do avanço em todas as áreas. 2024 é o ano da expansão, é expandido em todas as áreas que você precisa. Glória a Deus. Satanás tentou frustrar os planos de Deus, mas você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E hoje eu quero falar algumas outras características do amigo do noivo, o Espírito Santo que está preparando a sua igreja para viver os planos e os projetos de Deus, que está preparando a sua igreja para o grande dia do casamento entre o noivo e a noiva, do grande dia em que Jesus volta para buscar a sua noiva e fazer com que ela viva e reine nos céus toda a eternidade. E em primeiro lugar, o amigo Espírito Santo, ele nos céu. Efésios capítulo 1, verso 13 vai dizer assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O ministério do Espírito Santo, ele não cessa quando nós somos salvos. Na verdade, o Espírito Santo começa no momento em que somos salvos, no momento em que erguemos a nossa mão, entregamos as nossas vidas para Jesus, dizemos: Senhor, agora Tu é dono da minha vida. O Espírito Santo volta, o Espírito Santo se reconecta com você. É como se você fosse aquela rádio que desconectou, aquela rádio que estava chiando. Agora você consegue, através do Espírito Santo, voltar a se conectar com Deus. É aí que Deus começa a selar você. É aí que Deus começa a trabalhar em você. O Espírito Santo, ele vem começar a mudar o quadro. Aí eu falo assim: pois você não é crente não. Esse aí não entregou a vida para Jesus não. Porque tem tanta gente que fala: eu estou na igreja, eu vivo na igreja. Aí tu fala: rapaz, a pessoa vive de fofoca, a pessoa vive de mentira. Será que essa pessoa não entregou a vida dela verdadeiramente para Jesus? Então, a verdade é, no momento em que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele começa a te incomodar. O Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida e você já pode ouvir. Você já está sendo selado com o Evangelho da salvação. A palavra é pregada todo domingo nesse lugar. A palavra é pregada toda célula na sua casa, aonde você tem frequentado, para te moldar, para te mudar, para te ensinar. E o Espírito Santo tem corrigido dia após dia. Aí as pessoas falam: mas é só pregação, só palavra. Se o Espírito Santo não está te moldando, vai ficar difícil. Se você não entregar a sua vida para Ele e deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer, vai ficar difícil. Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, e o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor, ele demonstra que você tem um dono. É quando você faz um negócio e agora você assinou o papel. É quando Deus fala assim: ei, você entregou sua vida para mim, agora eu vou te selar com o meu Espírito. Agora eu vou estar dizendo: você é meu. Satanás pode se levantar, o homem pode se levantar, os planos do inferno podem se levantar, mas o plano de Deus, ele não vai se frustrar na tua vida enquanto você estiver debaixo da potente mão dele, porque você vai estar selado com o Espírito Santo. Aí eu estava lendo isso aqui em Timóteo, aí eu lembrei daquela canção, O Senhor conhece os que são seus, moverás sinceramente no adorador. Está entendendo? O Senhor, ele te conhece. O Senhor, ele conhece cada desejo do teu coração. Por mais que você fale assim: poxa, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, eu coloquei os meus planos, os meus projetos para Ele, eu neguei o mundo, eu neguei os meus desejos, eu neguei as tentações, eu estou negando tudo para viver os sonhos de Deus, e parece que não está acontecendo. Tudo aquilo que Deus me deu em visão está totalmente fora. Só que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Você já está selado. Talvez o tempo não aconteceu do jeito que você está
está pensando. Porque o teu tempo não é o mesmo tempo do Senhor. Porque os teus projetos, muitas das vezes, não são os mesmos projetos de Deus. Aí, só que Deus está falando assim: os meus caminhos são muito maiores que os teus. Os meus planos são muito melhores que os teus. Ei, os meus pensamentos são muito além dos seus. Ei, eu tenho muito além do que você está pensando. Talvez você está pensando aqui. E Deus está falando: eu tenho muito mais lá na frente. Tem muito mais. Mas você precisa ser trabalhado. Selado você já foi. A palavra já foi lançada. A palavra já foi profetizada sobre a tua vida. É você agarrar essa palavra e falar assim: eu não desisto, eu não paro. Eu já fui selado por Deus. Eu tenho medo. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. E nada vai me parar. Quem tem promessa não morre. Aí você vai falar assim: ah, pastor, quem tem promessa não morre. Não é isso que eu estou dizendo. Eu disse que todos nós nascemos com uma promessa. Todos nós fomos chamados pelo Senhor. Mas alguns vão se colocar debaixo da palavra. Olha aqui, ó. O Evangelho da vossa salvação. Depois que vocês ouviram, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também, o que está escrito? Crido. Foste selado. Aí quando você crê, com a boca confessa, é selado. Aí a promessa do Espírito Santo, ela começa a mudar e a moldar a tua vida. Mas é necessário você ouvir a palavra, você crer, é necessário você receber, Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você seja selado. Eu quero que você entenda, nós precisamos nos colocar debaixo da potente mão do Senhor. Porque, como eu disse, muitas pessoas têm promessa de Deus, mas muitos com promessa de Deus estão morrendo. Muitos com promessa de Deus estão nessa hora completamente drogados, completamente perdidos. Ei, pessoas com talentos maravilhosos, pessoas que deveriam estar pregando, pessoas que deveriam estar aqui cantando, tocando instrumento, vivendo os projetos de Deus, simplesmente retrocederam. Simplesmente disseram não para Deus. Simplesmente escolheram viver os seus próprios projetos e planos. Mas é que eu estou falando, Deus, Ele tem um projeto na vida deles. Talvez Deus está querendo te usar para que você possa alcançá-los. Talvez Deus está falando contigo: ah, tá vendo? Lembra daquela pessoa? Está lá perdida. Vai lá dar uma palavra. Está lá perdida. Manda uma mensagem. Está lá perdida. É você quem vai ativar muitas das vezes os planos e os projetos de Deus sobre a vida das pessoas. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas o inimigo tenta todos os dias me parar. Mas os pecados vêm todos os dias tentando, fazer com que a minha vida seja voltada para aquele pecado que eu vivia perdido. Ah, mas as pessoas não acreditam em mim. As pessoas não acreditam no meu chamado. As pessoas falam que eu sou burro. As pessoas falam que eu não consigo, que eu não vou aprender, que eu não vou chegar. Ei, não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Não se preocupe com o que Satanás pensa de você. Não se preocupe com o que o inferno se levanta contra a sua vida. A única coisa que você precisa entender: nada pode te parar. Ei, não coloque limitações naquilo que Deus falou que ia fazer através da sua vida. Não coloque limitações naquilo que o Deus Todo-Poderoso falou que iria fazer através de você. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou que Ele vai salvar a tua casa, Ele vai salvar. Se Deus falou que Ele vai te usar para pregar, Ele vai te usar. Se Deus falou que vai te levantar, Ele vai te levantar. Se Deus te chamou para esse tempo, esse é o teu tempo, esse é o teu momento. E Deus vai fazer. Aleluia! Aleluia! Oh, nada pode te parar. Na verdade, Moisés ele colocou limitações em si mesmo. Na verdade, Moisés ele podia parar os projetos de Deus para a vida dele. Só você pode parar os planos de Deus para a tua vida. Isso aqui em Êxodo capítulo 4, do verso 10 em diante. Moisés ele foi chamado por Deus. Aí ele pega para Deus e fala assim: Deus, mas é que eu sou pesado em palavras. Algumas pessoas vão discutir, teólogos vão discutir a respeito disso. Alguns vão dizer:
Moisés era gago, por isso ele falava o que ele não conseguia falar para pregar. Alguns vão dizer, não, Moisés ele não entendia bem a língua dos hebreus, mas eram mais de 40 anos que ele não vivia no Egito, eram mais de 40 anos que ele não vivia com aquele povo. Aí eles vão dizer assim, não, Moisés ele tinha dificuldade para se comunicar com os hebreus, porque ele viveu com os hebreus até os 7 anos de idade, depois ele viveu no Egito, e aí ele ficou 40 anos fugido do Egito, aprendendo outro idioma, outro dialeto, outra língua, muito tempo, e ele falou, Deus, eu não consigo falar bem com aquele povo, eu não sei mais o idioma. Aí outros vão dizer, não, essa dificuldade que Moisés colocou para Deus foi que ele era grosso, rude, temperamental, sistemático, e ele não iria saber falar porque ele era nervoso, apesar de que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. Não é verdade? Usou que o homem mais manso matou outro homem, escondeu na areia e teve que fugir da areia. O homem mais manso, Deus falou para ele, toca na pedra, e ele deu uma cajadada na pedra. Esse era o homem manso. É isso que eu quero que você entenda. Ei, Moisés ele colocou limitação. Talvez ele disse que era gago, talvez ele disse que não sabia o idioma para ele pregar, talvez ele disse que ele era temperamental, talvez ele disse que ele era nervosinho, esquentadinho, talvez ele disse, Senhor, mas eu tenho as minhas limitações. Ei, eu quero que você entenda, não existem limitações para Deus. O próprio Deus olha para ele e fala, Moisés, eu sou o dono da boca, eu sou o dono da língua, eu sou o poderoso que fez o homem, eu posso usar você do jeito que eu quero. Talvez você vai ver dizer, Deus, mas o meu temperamento, mas a minha cabeça, o meu cérebro, mas eu não sei fazer. Deus é o Todo-Poderoso que te fez, Deus é o Todo-Poderoso que fez a promessa sobre a tua vida, e se Ele fez a promessa sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Não existe nada que possa paralisar isso. Glória a Deus. Só você. Moisés ele colocou as limitações para Deus. E Deus falou para ele, Moisés, se o problema é a tua boca, eu posso mudar. Qual é a limitação que você está colocando para Deus? O que você está dizendo para Deus que você não consegue fazer, aprender para viver os propósitos e os planos dele? Alguns a limitação é o pastor. O pastor não gosta dele. Meu Deus. Não posso fazer nada. As circunstâncias da vida tentaram parar, mas Deus resgatou 40 anos depois, no meio do deserto. Meu Deus. Por quê? Acabei de falar, vou repetir. Moisés mata um homem para ajudar um hebreu, para ajudar um irmão. Ele mata um homem que estava maltratando um hebreu. E no outro dia, quando Moisés vê que 2 hebreus estavam brigando, ele vai, vamos separar essa briga aí. Aí eles olham para ele e falam assim, ué, vai matar a gente que nem tu matou o outro? Muitas das vezes nós somos acusados pelos próprios irmãos. Muitas das vezes nós somos mal interpretados pelos próprios irmãos. Aí Moisés ele fica desesperado e foge. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós interpretamos mal as coisas, nós somos mal interpretados pelos outros, e a gente foge do chamado, a gente foge da promessa, a gente foge do que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós olhamos o que os outros estão falando, porque nós olhamos o que as circunstâncias do lado estão de fato acontecendo, porque nós olhamos e tudo aquilo que Deus prometeu está ao contrário. Você fala, mas Deus falou que é aqui, e aí você olha, eu estou numa direção errada. Só que Deus está falando assim, é aqui que você vai chegar, mas o caminho é para cá, e Ele vai fazer várias curvas até você chegar na promessa. Está entendendo? Muitas das vezes é necessário um percurso muito longo, é necessário uma viagem aonde vão ter altos e baixos, é necessário uma viagem de montanhas e vales para que você possa romper em fé, é necessário uma viagem aonde você vai atravessar o mar bravio para que você possa ou abrir o mar ou andar sobre as águas. Não importa o que aconteça, se Deus prometeu, você vai atravessar e vai chegar na promessa.
promessa. Você não vai de acordo com os seus olhos. Nunca acredite nos seus olhos. Os seus olhos, eles te mostram apenas o que está à tua frente. Mas a visão que Deus te deu, ela te mostra o futuro. A visão que Deus te deu, ela te mostra lá na frente. Então, continue na visão, continue focado naquilo que Deus falou. Não olhe para os obstáculos, não olhe para o que não está dando certo. Apenas olhe para Ele, para a promessa dEle, e continue vivendo tudo aquilo que Ele falou para você viver. Se é para pregar para um, pregue intensamente. Se é para cantar para um, cante intensamente. Se é para tocar para um, toque intensamente. Se é para viver os planos de Deus, viva intensamente. Viva do jeito que Ele falou para você viver. Ei, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o lado. Não olhe para as pessoas fazendo cara feia. Para as pessoas rindo. Ei, olhe somente para a promessa. E no dia que você chegar lá e não falar assim, Ele chegou, Ele alcançou, Ele conseguiu. Ele falava que ia conseguir. Ei, porque se você continuar falando e vivendo e sonhando e avançando para a promessa, você vai alcançar. Aleluia. Só não olhe para as circunstâncias que tentam te parar. 40 anos no deserto. De repente, acredito que Moisés estava lá trabalhando. Sarça pegar fogo no deserto é normal. Arbusto pegar fogo é normal. Mas aquilo queimado não se consumia. Aquele fogo ardia constantemente. Ele ouve a voz de Moisés. 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 E talvez Deus está chamando você hoje falando assim, é hora de tomar uma posição. É hora de se aproximar. Moisés começa a se aproximar daquele fogo. Moisés começa a se aproximar daquela sarça. Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus chamando ele. E ele começa a se aproximar. Ei, não importa quem você é ou onde você está. O importante é, se você ouviu a voz do Senhor, comece a caminhar em direção. Deus falou para ele, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. A verdade é a seguinte, quando ele manda tirar a sandália dos pés, é porque tem coisa na nossa vida que a gente precisa tirar. Se a gente quiser viver os planos e os projetos de Deus, é necessário tirar. Às vezes nós achamos que somos melhor que todo mundo. Às vezes nós achamos que o mundo não gira se eu não estiver lá. Às vezes a nossa arrogância, às vezes os nossos pensamentos são, eu sou melhor, eu faço, eu aconteço, sem mim nada poderes fazer. Tem gente que acha até que é Jesus. Mas a verdade é a seguinte, dizem que Moisés estava usando a sandália de Ra, a maior divindade do Egito. Deus falou para ele, Moisés, tira isso aí dos teus pés, tira Ra dos teus pés, tira dos teus pés aquilo que não concorda com a minha presença, tira dos teus pés aquilo que não concorda com os meus projetos, os teus planos. Está entendendo? Deus ele tem projetos, Deus ele tem planos, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas muitas das vezes nós queremos estar calçados nos nossos pensamentos, nos nossos deuses. Alguns estão calçados no seu Deus dinheiro, no seu Deus ventre, no seu Deus arrogância, no seu Deus isso, aquilo. Então Deus ele quer resgatar, Deus ele quer cumprir planos, Deus ele quer fazer algo, mas é necessário tirar a sandália dos pés e viver os projetos de Deus. Aleluia! E hoje Deus está chegando no seu deserto dizendo, eu vim resgatar e continuar a obra que eu ensinei lá atrás. Deus ele iniciou uma obra na tua vida. Deus ele iniciou algo lá atrás que por mais que você tenha tentado parar, tentado resistir, Deus ele tem falado dia após dia com você, eu ainda tenho para fazer, eu ainda quero fazer, eu ainda quero mudar, eu ainda quero mudar, eu ainda tenho algo para fazer. Eu comecei lá atrás. Tantas pessoas que falam assim, poxa, quando eu era criança, rapaz, a gente fazia cultinho em casa.
eu pregava para os meus primos, para os meus irmãos. Eu fazia cultinho lá em casa, eu tocava bateria nas panelas da minha mãe. Fazia cultinho lá em casa, eu tocava guitarra na vassoura. E muitas das vezes, quando você tocava guitarra na vassoura, quando você fazia lá as panelas de bateria, porque Deus já estava te mostrando, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Vai ser um homem de Deus, vai ser um baterista, vai ser um guitarrista, vai ser um instrumentista na casa do Senhor, vai ser alguém que louva, vai ser alguém que prega, vai ser um homem usado e ousado na minha presença. Está entendendo? Como Deus estava mostrando, né? Estava vendo o Arthur aqui, ó, e aí ele falou assim, pastor, eu não baterista do MV. E a verdade é, muitas vezes, tem criança que passa do lado da bateria e não está nem aí. Mas tem criança que fica assim, fascinado, fala assim, muito obrigado. Fascinado, fala assim, é o meu lugar. É só uma criança. Ele falou assim, é só uma criança. Não, é um futuro baterista, é um futuro guitarrista, é um futuro, né, homem e mulher formado por Deus. Só que o mais triste é que muitas das vezes você vê as pessoas lá fora dizendo, como era bom o tempo que eu vivia na igreja, como era bom o tempo que eu adorava, Deus falava direto no meu coração. Um dia eu conheci uma prostituta, ela falou para mim assim, eu era da igreja, eu entregava a profecia, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas eu me perdi. Muitas pessoas que têm algo queimando dentro delas, sabendo que a voz do Espírito Santo dizendo, ei, volta para casa, filho, volta para casa. E as pessoas estão relutando. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para fazer. E muitas vezes você está dentro da igreja e Deus está falando assim, ei, eu ainda tenho mais para fazer, eu ainda tenho mais para cumprir, eu ainda tenho mais para levantar, eu quero fazer algo sobrenatural na tua vida, mas você precisa dar o primeiro passo, mesmo dentro da igreja. Muitos de nós ainda estamos parados, muitos de nós ainda não estamos vivendo tudo aquilo que Deus quer que vivamos. E em segundo lugar, o Espírito Santo Ele nos guia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Deus nunca teve a intenção de que você tropeçasse nas trevas, tateando de lá para cá. Já viu o cego? Vai no escuro, não estou enxergando nada, está tateando para lá e para cá. Deus, a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus não é que a gente seja um barco sem leme. O barco, botei o barco na água e vai para lá, e o vento jogou para cá, e a onda vai para lá e vem para cá. Né? Não é? A intenção de Deus não é que a gente seja um avião sem asa, uma fogueira sem brasa. Não é crente não, porque eu você cantando com alguns dias. Né? A intenção de Deus não é que a gente viva perdido, não. Você não pode caminhar completamente perdido. Quando o Espírito Santo vier, no momento que você entrega a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de andar na medida do Espírito Santo. Ele abre a nossa visão, o nosso entendimento, Ele nos instrui. Você, no meio das grandes tempestades, Ele quer dizer, o caminho é esse. No meio das situações adversas, o caminho é esse. Ei, talvez você fale assim, poxa, eu estava completamente cego, Deus acende a luz e falou, o caminho é esse. Não preciso mais ficar perdido. Está entendendo? Quando o Espírito Santo vem, Ele vem para te guiar, Ele vem para te ensinar. E infelizmente, você foi enganado por que quer. Tem gente que só é enganado porque quer. Esses dias o amigo aí da igreja, nosso amado irmão Alexandre, falou que tem um varão aí que está oferecendo carro. Vamos lá para uma igreja que vai te dar o carro e tal. Quem sei mais o que isso e aquilo.
Aí o que acontece? As pessoas falam assim, opa, eu preciso ir para aquela igreja ali porque vão me ungir o pastor. E vou para aquela igreja ali, vão me ungir, né? O isso, o aquilo. Não, porque Deus falou, então eu preciso ir para lá porque eu tenho que receber isso e aquilo. Porque o irmão olhou para mim e falou assim, rapaz, tu tá doidão aí agora. Mas eu já te vi, pastor. Aí, não, agora eu vou lá e vi o pastor em 2 meses. Tá entendendo? Aí as pessoas ficam assim, procura carro, o outro. A mulher falou assim, não, porque não sei quem que entrega a profecia, que faz não sei o quê, vai estar na cidade de Petrópolis mês tal. A gente tem que ir. A entrada é tanto, mas a gente tem que ir lá, porque ele revela até CPF. Eu fiquei olhando assim, rapaz. Mas a verdade é, a gente é enganado por que quer. A gente está aí querendo que o cara revele o CPF. Eu não preciso revelar o meu CPF, não, já sei de cabeça. Para que eu vou querer que revele o meu CPF? Já sei meu CPF de cabeça. Identidade também, porque tem gente que só sabe o CPF, identidade e CPF. E olha que eu sou ruim de memória. Mas eu sei. Aí tem gente que não tem que ir lá porque ele revela o CPF. Porque isso, porque aquilo. Aí a pessoa é enganada porque ela quer. Ela não está procurando o Deus Todo-Poderoso. Ela não está procurando o Deus da bênção. Ela está procurando a bênção do Deus. Ela está procurando um Deus que vai servir ela de alguma forma. O Espírito Santo ele te guia, ele te dá direção todos os dias para você sair dessas ciladas, para você sair desses enganadores da fé, porque tem muita gente que se engana e depois perde. Aí fala assim, nunca mais eu entro na igreja. Nunca mais eu vou nessa igreja aí, falaram isso e isso. Nunca mais eu quero saber desse Deus, que esse Deus é falso. Porque a culpa cai em Deus. A culpa não cai no pilantra, no sem vergonha do pastor que inventou aquilo. A culpa cai em Deus. Aí a culpa é de Deus. Então, o Espírito Santo, ele te guia. Você só é enganado por que quer. Quantas pessoas eu já vi passar pelo meu ministério? E aí, não, porque falaram que eu tenho um chamado, que eu vou para lá, e que isso e que aquilo. Aí fala assim, rapaz, não é isso, calma. Aí a pessoa vai para um lado, se frustra, vai para o outro, se frustra, vai para o outro, sai quebrado. Aí daqui a pouco tu fica no mundão. Em terceiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. Quando eu leio isso, eu fico perguntando, quem era Moisés? Quem era o Gadareno? Quem era a mulher samaritana? Quem era Pedro? Quem era Paulo? Quem eram esses homens que a gente às vezes fala assim, nossa, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Mas Moisés era só um assassino. Moisés era só um fugitivo. Moisés era um ninguém, um gato, um temperamental. Eu sei lá quem era Moisés, eu sei que ele se tornou o libertador do povo de Israel. Milhares de pessoas foram salvas por quem ele se tornou. Eu sei lá quem era o Gadareno, um homem que a população olhava e falava assim, sai fora que está endemoniado. Corre dele, que esse aí está arrebentando corrente, esse aí não presta, esse aí é isso, esse aí é o traficante do bairro, esse aí é o bandidão. Eles olhavam para o Gadareno e tinham medo. Mas no dia que o Gadareno olhou para Cristo, ei, aquele homem de um endemoniado, de um homem que não prestava, se torna um homem que prega para 10 cidades. Eu não sei quem ele era podre, mas eu sei que ele teve encontro com Jesus, a vida dele foi mudada, e mais de milhares de pessoas foram alcançadas pela pregação dele, foram alcançadas pelo poder de Deus sobre a vida dele. Então eu não sei quem era o Gadareno, mas eu sei que aquele homem da cidade de Gadara se tornou um evangelista que mudou milhares de vidas. Amém? Vocês estão comigo? Amém. A mulher samaritana, que alguns carinhosamente chamam de Gretchen de Samaria,
Talvez era uma mulher rejeitada pela cidade. Era uma mulher que todo mundo olhava assim, tá passando aí, ó. Tá andando com o marido dos outros, já teve não sei quantos, já fez, já aconteceu. Ih, essa aí não presta. Era a mulher mais mal falada do bairro. Mas aquela mulher que a sociedade desprezava, a sociedade menosprezava, a sociedade humilhava, aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus, e aquela mulher fez com que toda aquela cidade ouvisse falar do nome de Jesus. Aquela mulher fez com que toda aquela cidade fosse impactada pelo evangelho da salvação, pelo evangelho de transformação no nome de Jesus. Aquela mulher que ninguém dava nada por ela, ela foi alcançada e fez com que muitos fossem alcançados por ela. Pedro era só um estressadinho, um simples pescador, um simples Zé Ninguém, um simples que ninguém dava nada por ele. Mas aquele homem, no momento em que ele teve o Espírito Santo enchendo a vida dele, o coração dele, aquele homem foi bombardeado com, parece que bomba atômica, porque aquele homem que falava errado, aquele homem que talvez não tinha papa na língua, aquele homem que fazia, que tinha altos e baixos, aquele homem foi impactado pelo Espírito Santo de Deus, e aquele homem começa a pregar. 3.000 almas se convertem. Aquele homem, na sua segunda pregação, 5.000 almas se convertem. Aquele homem fez com que pessoas fossem curadas. Tudo isso através do poder do Espírito Santo de Deus. Aquele homem tinha as suas limitações, aquele homem tinha suas dificuldades, mas ele parou de dar desculpa para Deus. No momento ele entendeu: ei, senhores, varões, esses homens aqui que estão nessa hora da manhã, eles não estão bêbados, mas eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram impactados pela glória de Deus que se manifestou no ambiente. E aquele homem começa a pregar com eloquência. Ei, para de dar desculpa para Deus, para de falar: Deus, mas eu não consigo, mas eu não vou chegar lá. Ei, Deus, ele vai te usar, Deus, ele vai fazer sim na tua vida. Ei, Paulo era só um serial killer, era um matador de crentes. Era um cara que, muitas das vezes encerrou vários crentes na prisão. Paulo era um cara que você ia temer. Mas até hoje, pessoas são impactadas pelo evangelho que aquele homem deixou, pelas palavras que aquele homem pregou. Meu Deus, aleluia. Então é necessário com que você entenda que quando você recebe o poder do Espírito Santo, isso não é para o que tem mais dinheiro, isso não é para o que é santarrão, isso não é para o que é perfeito, isso é para aqueles que erguem as mãos para o céu e falam: Senhor, eu preciso ser tocado. Senhor, eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. Senhor, eu tenho as minhas fraquezas. Senhor, eu tenho uma fala pesada. Senhor, eu não sei fazer, mas eis-me aqui, Senhor. Eu sou humilde o suficiente para dizer que eu preciso de Ti. Então, aquele homem foi impactado. Moisés foi usado, o gadareno foi usado, Paulo foi usado, a samaritana foi usada. Você precisa ser usado, você precisa ser usado, você precisa entregar a tua vida de verdade para Ele. E Ele vai impactar a tua vida. Ele vai fazer algo sobrenatural através daquilo que Ele prometeu sobre você. Agora só falta você. Quem você é agora eu não sei, mas eu sei que Deus falou que neste lugar Ele ia levantar homens, mulheres, grandes homens que iriam fazer grandes coisas. Aleluia. A palavra já foi lançada, a promessa já foi liberada, e recebereis poder, e recebereis poder. Aleluia. O Espírito Santo já foi liberado, o amigo do noivo já está presente, ele já está te guiando, ele já está falando, só depende de você. Agora eu quero te pedir para se colocar de